Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 55 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre polissemia. E aí, já viram essa palavra? O que será que é polissemia? O que será que é uma palavra polissêmica? Pois bem, esse é o assunto da nossa aula. E como objetivo nós temos reconhecer o significado polissêmico das palavras e diferenciar polissemia de ambiguidade. Eu peço que vocês preparem lá o material para a nossa aula, peguem o caderno de vocês de português, deixem lápis, caneta na mão para que vocês anotem lá junto comigo o que é a polissemia, o que é a ambiguidade, para que a gente não confunda uma com a outra, um conceito com o outro. Bem como algumas palavrinhas polissêmicas que a prof trouxe para vocês, tá? Mas então, para começo de conversa, o que é a tal da polissemia, Então, a palavra polissemia, ela é derivada do grego polissemos. Poli quer dizer muitos e sema significa significados. Então, o que é polissemia? São diversos significados que uma mesma palavra pode ter. Bem fácil, Só você pensar que poli é muito e semia vem de significado, Então, uma palavra que é polissêmica, ela tem diferentes significados, ela tem mais de um significado. Eu trouxe para vocês agora uma palavra polissêmica que tem 3 significados. Vamos lá? Primeira, O compositor escreveu a letra da canção que se tornou sucesso nacional. Então, a palavrinha letra, nesta oração, significa uma canção, uma composição, uma música que alguém escreveu, um texto. Já no segundo significado, a palavra letra é uma letra do alfabeto, um sinal gráfico do alfabeto. Quando eu digo assim, a letra H é a 8ª em nosso alfabeto. Perceberam que aqui a palavra letra tem um sentido e aqui a palavra letra tem outro sentido e aqui um terceiro sentido. Sua letra é muito bonita. Não é mais letra de canção, não é mais a letra do alfabeto, significa que a forma com que você escreve, com que alguém escreve, é bonita, A letra é bonita. Então, o que é polissemia? É quando uma palavra pode assumir mais de um sentido. E é importante a gente interpretar os diferentes sentidos e saber usar essa palavra adequadamente, Mais um exemplo de polissemia. Primeira oração. A enfermeira vela pelo paciente. Olha a palavrinha vela em destaque. Se a enfermeira vela pelo paciente, o que ela faz? Ela cuida, ela fica em sentinela, ela fica em vigília, ela não dorme, Por isso que eu coloquei a figurinha da enfermeira aqui, porque aqui não é a vela que se acende, Entendido? Vem do verbo velar, A palavrinha. No segundo exemplo, o barco à vela foi movido pelo vento. Vejam que nesse exemplo, a palavrinha vela é o pano, que está lá no barco, no mastro, que faz com que ele ande impulsionado pelo vento. E na terceira oração, quando acabou a luz, acendemos uma vela. Agora é uma peça de cera, com pavio que se acende para iluminar o ambiente. Então, mais um exemplo de polissemia. Anotem lá no caderninho de vocês o que é polissemia. É uma palavra que assume diferentes sentidos, diferentes significados, ok? Muito bem. Aqui a prof trouxe os exemplos, Para quem não sabe, a vela aqui, no barco. E aqui a vela de cera. E a enfermeira, eu deixei a figurinha aqui, Para vocês terem ali a ilustração
dos 3 exemplos da palavrinha vela, ok? A polissemia, ela pode acontecer também nas charges, como é o exemplo que a prof trouxe aqui para vocês. Então, olhem só o título da charge, rede social. E aqui, o pai dessa família, olha a expressão dele, né? Os olhos, a boca, as 2 gotinhas de suor, a testa franzida. E ele diz assim, rede social aqui em casa é outra coisa. Se eu quisesse falar com vocês e dissesse assim, olha pessoal, agora nós vamos falar sobre rede social. O que vocês iam imaginar que seria o assunto da conversa? Ah, internet, professor. Exatamente. Mas para esse senhor aqui, para esse homem, pai dessa família, rede social para ele é outra coisa. O que é a rede social? Né? Ó, vocês estão vendo na ilustração, essa rede aqui que está sendo dividida com ele, a esposa e toda a filharada, né? Então, aqui nós temos um exemplo de palavra polissêmica, porque a rede social pode ser sites, aplicativos, né, como nós conhecemos, onde a gente posta coisas, compartilha, tanto pessoa quanto empresa, mas a rede social pode ser também essa peça de tecido, né, que no caso está sendo dividida por várias pessoas, por isso que ela é social, não é individual, tá? Muito bem. Agora, a prof quer mostrar para vocês como é que a gente não pode confundir polissemia com ambiguidade. Por quê? O uso polissêmico das palavras é correto dentro das normas da língua portuguesa. Agora, a ambiguidade é considerada um erro e deve ser evitada. Tá? Então, vamos lá. Então, a polissemia, como a gente já viu, né, nos exemplos anteriores, ocorre toda vez que uma palavra pode ter mais um sentido. Como, por exemplo, rasguei a manga da minha blusa ou colhi manga no quintal de casa. É o uso polissêmico da palavrinha manga, né? Manga da camisa e a manga fruta. Agora, a ambiguidade vai acontecer quando um trecho ou uma expressão, ela apresenta mais de uma forma de compreensão. E esse fato, ele gera problemas no entendimento daquilo que está escrito ou que está sendo dito. Olhem um exemplo que a prof trouxe. Eu avisei ao chefe que estava doente. Essa é uma frase que contém ambiguidade. Porque assim que eu digo a frase, eu avisei o chefe que estava doente, vocês já vão me perguntar, mas quem está doente? Eu estou doente? O chefe está doente? Quem está doente? Né? Vocês estão vendo o problema da oração? Né? Ó, eu avisei ao chefe que estava doente. É uma frase ambígua. Quem é que está doente? Então, não é recomendado que se faça uso desse tipo de situação, né? A polissemia sim está correta, agora a ambiguidade não. Uma frase que pode ser interpretada de várias maneiras e que dá dúvidas na hora da compreensão, deve ser reescrita, né? Para que não gere essa duplicidade, para eu ter certeza de quem é que está doente, né? E agora outro exemplo. O menino pegou o ônibus correndo. Quem que estava correndo? O ônibus estava correndo? O menino estava correndo? Ou o menino, quando pegou o ônibus? Né? O que está acontecendo? Né? A primeira coisa que você diz, né? Mas quem que estava correndo? Então, estão percebendo a diferença de polissemia? A mesma palavra foi usada corretamente. Vela, a enfermeira vela o paciente. A vela do barco, né? A vela para iluminar o ambiente. Agora, aqui eu tenho duas maneiras, três maneiras de interpretar uma mesma oração, mas ela gera confusão na hora de eu compreender a mensagem que a pessoa que escreveu ou disse isso aqui quis transmitir para mim. O que ela quis dizer? Quem é que estava correndo? O menino, quando pegou o ônibus, no momento em que o menino embarcou nele, o que estava acontecendo? Quem é que corria aqui? Ok? Então, agora a prof quer chamar uma atenção para vocês para algo bem importante, né? Alguns autores, eles usam a ambiguidade como recurso para gerar um efeito cômico, né? Ou um efeito de sentido, tá?
Mas, de um modo geral, a ambiguidade não é recomendada. É bom que você reescreva a tua oração ou repense na tua fala para que ela não tenha um sentido duplo e a pessoa não compreenda aquilo que você quis dizer. A não ser que você use esse exemplo como um recurso cômico. O que é algo cômico? Que vai ficar engraçado para você pensar no assunto, tá? Por isso que a prof colocou o importante aqui, que muitas vezes a tirinha, a charge, ela usa a ambiguidade com efeito cômico e crítico ao mesmo tempo, tá? E eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Então, exemplo de ambiguidade como recurso expressivo. Olhem só. Observem que parece uma loja, né? Nós temos uma prateleira, várias prateleiras com vários objetos e preços. E o nosso cliente chega e diz: tudo em cima, seu Gregório? Tudo. E olha só o preço das coisas, né? Então, aqui está um recurso expressivo que deixou a ambiguidade aqui como forma de gerar humor na tirinha, né? Porque o tudo em cima pode significar um cumprimento que o nosso cliente está dirigindo ao seu Gregório, tudo em cima, né? Pode ser um cumprimento. Mas quando o seu Gregório diz tudo e a gente observa o preço das coisas, está ambíguo o sentido. Por quê? Porque o nosso cliente quis usar como forma de cumprimento e o seu Gregório quis dizer que ele subiu todos os preços, né? Mas aqui a ambiguidade foi usada como uma forma de crítica, né? Que o chargista quis demonstrar a alta dos preços. Então, esse é um recurso que é diferente de uma frase ambígua e de um texto ambíguo, ok? Então, vamos resumir o que é polissemia e o que é ambiguidade, ok? Então, a polissemia é a característica que as palavras têm de assumir mais de um significado, a mesma palavra. E o que é a ambiguidade? É um trecho, uma expressão, uma frase mal construída, né? E essa má construção vai gerar uma forma de compreensão com problemas. Eu vou ter dificuldade na hora de interpretar aquela frase ou aquele texto, né? Então, a ambiguidade deve ser evitada, deve ser reescrita, né? A sentença, o texto. E a polissemia, sim, ela é o uso correto da mesma palavra com significados diferentes. Ok, pessoal? E assim nós terminamos a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Lembrando sempre que vocês têm uma atividade para fazer sobre esse tema, né? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.